Olá, eu me chamo Dálima Júnior e você está ouvindo o 18º episódio da 8ª temporada do podcast Jornada da Escuta. Esse podcast 100% dedicado a refletir e compartilhar ideias, conceitos e estratégias sobre a apreciação musical. E com oferecimento da Pede e Bebe Academia Lacorde e Delta Verso, eu dou início à parte 2, de 4 partes, onde eu estou falando sobre as 4 revoluções da música. No primeiro episódio, na primeira parte, tivemos a primeira revolução, que foi a notação musical, ou seja, os sons no papel. Nesta segunda parte nós temos a música na caixinha. E que caixinha é essa? Estou falando do fonógrafo, um aparelho inventado em 1877 por Thomas Edison para a gravação e reprodução de sons através de um cilindro. Saibamos que este foi o primeiro aparelho capaz de gravar e reproduzir sons, tendo o seu anúncio e aparição e demonstração pública no dia 29 de novembro de 1877. O Thomas Edison anunciou no dia 21 e no dia 29 de novembro ele então faz a primeira demonstração pública do aparelho. Por que eu falo a música na caixinha? Porque apesar de ser um cilindro que gravava os sons, este cilindro ficava dentro de uma caixinha e acima dessa caixinha tinha um cone que por ali saía o som, tá bem? Então, estamos diante agora da segunda revolução da música, exatamente a possibilidade de gravar os sons. E apesar de Thomas Edison não ter criado o fonógrafo pensando na indústria musical, ele estava dando início a uma das maiores revoluções que a música já vivenciou. Ok, e por que é uma grande revolução? Perceba que no passado, quando eu falei da primeira revolução, a música era passada oralmente, as pessoas precisavam estar próximas das pessoas que sabiam tocar e cantar. E quando veio a escrita, uma vez que você sabia ler aqueles símbolos, você tinha a possibilidade de tocar aquela música. Agora, com a gravação, quase 1000 anos após a primeira revolução, estou falando do século XI, agora no século XIX, 1877, portanto, estamos diante de uma possibilidade de escutar músicas que, uma vez gravada, poderia e pode ser reproduzida várias e várias vezes a mesma interpretação, podendo você agora não mais ter a experiência de escuta precisando ir até um local, mas tendo acesso a este aparelho. É claro que para que as pessoas tivessem acesso às gravações demorou muitos anos, assim como qualquer nova tecnologia, nova ferramenta é muito caro no início e é restrito a poucas pessoas, até que se massifique e que várias pessoas possam ter acesso, levam-se muitos anos. No entanto, agora nós estamos diante de um novo momento da história da música, onde os artistas podem gravar e distribuir a sua música como um produto mais acessível para as pessoas. Você grava e vende o cilindro naquele contexto. E dentro dessa perspectiva, lembrando, foi 1877 que Thomas Edison, então, fez o seu quase 78, né? Foi 21 de novembro de 1877. Alguns anos depois, ali no ano de 1900, portanto, o fonógrafo se difunde no mundo afora e chega ao Brasil. E no Brasil, então, temos uma gravadora chamada Casa Edison. Casa Edison foi a primeira gravadora no Brasil e na América do Sul. E foi fundada por Frederico Figner no Rio de Janeiro, certo? Então, o que isso impacta agora? Nós temos no Brasil, vamos vir para o Brasil agora um pouquinho. Sim, estamos falando de uma revolução mundial dentro da história da música, mas vamos vir para o Brasil. E é dentro do Brasil agora que eu vou falar sobre essa experiência de gravar e te convidar, claro, para você escutar. Eu quero que você tenha essa experiência de escutar como as pessoas escutavam no início do século XX.
tá certo? Então olha só, antes de falar sobre isso, deixa eu voltar um pouquinho. É importante nós termos ciência de que isso não foi um sucesso no começo. Os artistas ficaram receosos, os músicos ficaram receosos. Em que sentido? Poxa, se eu gravo a música e as pessoas vão ter acesso em seus lares, elas não vão querer mais sair de casa para ir assistir o nosso concerto, o nosso show. Quando na verdade isso foi apenas um receio, não sei que palavra utilizar agora, mas foi viagem da cabeça deles. Foi de fato um medo à novidade. Quando na verdade a indústria fonográfica, por meio das gravadoras, possibilitou mais e mais pessoas terem acesso a conhecer e escutar a música desses artistas, provocando um desejo ainda maior das pessoas para irem assistir a performance ao vivo. Mas é claro que, voltando, no início não foi assim. Tanto é que a indústria fonográfica, a indústria musical não aderiu. Não aderiu assim, vamos gravar. Não foi assim. Mas é isso. É importante saber disso. Não foi algo que despertou interesse na classe artística musical. Mas, uma vez que começou a ser utilizado, tornou a experiência da escuta, a possibilidade de se escutar música muito maior. E aí é onde entra a questão da apreciação musical. Mudou. Antes, até esse período final do século XIX, você para assistir, para escutar música, ou saberia tocar, ou seja, você tinha alguém na família que tocava um instrumento, que sabia ler partitura, ou enfim, de maneira muito intuitiva, ou você tinha que ir até um concerto, você tinha que ir até uma apresentação pública para escutar música. Porém agora nós temos essa ferramenta que é o fonógrafo, podemos escutar. E aí, claro, surgem outras ferramentas, o gramofone, mais adiante surge o aparelho, o disco de vinil, mas aí são outra história. A grande revolução que eu estou falando aqui é o fonógrafo, a possibilidade de você ter uma música gravada, registrada, gravada e reproduzida num aparelho. E agora você pode escutar essa música sem precisar ir até onde o artista está. Você pode escutá-la na sua residência ou no local onde tem o aparelho. Então estamos diante de uma grande revolução. É isso que eu quero que você entenda. Estamos diante de uma grande revolução onde as pessoas não precisam mais sair de casa e assistir uma performance ao vivo. Elas podem ouvir no conforto de seu lar. Assim como quem é assinante da PerdBell recebe o café no conforto do seu lar, as pessoas podiam escutar música no conforto de seu lar. E isso, meu querido e minha querida, é uma grande revolução. É uma grande revolução. Para além de uma aula de história da música, ou de história de um modo geral, eu quero te provocar a refletir sobre essa grande revolução, sobre a possibilidade que nós temos, até os dias de hoje, de escutar música, graças ao invento de Thomas Edison lá em 1877, quando ele então cria o fonógrafo. E agora, vindo para o Brasil e me encaminhando para o final desse episódio, para que você possa ter uma experiência de escuta interessante, eu quero te dizer que no início do século XX, no início do século passado, portanto, nós tivemos a Casa Edison, uma gravadora, a primeira gravadora no Brasil e na América do Sul, que, como mencionei antes, foi fundada por Frederico Figner, no Rio de Janeiro. E agora, um dado importante, a primeira música gravada aqui no Brasil, foi uma música, uma música chamada Isto é Bom, do compositor Xisto Bahia. E sim, você pode escutar essa música hoje com a experiência que as pessoas tinham no início do século passado. E aí você vai perceber que hoje nós vivemos um momento muito rico quando se refere na escuta musical. Mas eu não quero desdenhar o passado nem endeusar o presente, quiçá o futuro. Eu quero simplesmente te trazer essa perspectiva de como eles
escutavam música no início do século XX. Como foi disruptivo você poder escutar uma música com um aparelhinho. E aí, então, eu te convido a você escutar essas duas músicas. Primeiro esta que eu acabei de falar, a primeira música gravada no Brasil, Isto é Bom, do compositor Xisto Bahia. E a segunda música, anos mais tarde, em 1917, temos a gravação do primeiro samba. Samba, mundialmente conhecido como música brasileira. Em qualquer lugar do mundo, se você fala de Brasil, dentre outros adereços, as pessoas vão associar o samba com o Brasil. E o primeiro samba foi gravado em 1917, o samba chamado Pelo Telefone, de autoria de Donga e Mauro de Almeida, também disponível hoje no YouTube. No YouTube, Spotify, você pode escutar essa música na sua versão original, na sua versão disponível pela Casa Edison do Brasil. Exatamente. Com o passar do tempo, do início do século XXI, a indústria, como tudo, foi se transformando muito velozmente, a tal ponto de que a Casa Edison, essa primeira gravadora, deixa de existir. Ela para de trabalhar com música no ano de 1926. E ela começa a trabalhar com outras coisas, com máquina de escrever, com geladeira, enfim, situações presentes naquele período, até no ano de 1960 encerrarem por completo suas atividades. Mas o que eu quero deixar registrado aqui para você, antes de me despedir, é que estamos diante da segunda revolução da música, que é a possibilidade de ouvir uma música gravada. Tudo isso aconteceu em 1877, a partir de 1877, quando Thomas Edison, então, inventa e lança o fonógrafo. Esse aparelho que não foi criado para a indústria musical, foi criado com outro propósito, com outras ideias, mas que acabou impactando fortemente na música. E eu não estou aqui para falar exatamente a revolução das gravadoras e como que a indústria musical absorveu a gravação e impactou em todo um negócio, uma máquina de fazer dinheiro dentro da música, com a música dentro das gravadoras. Mas eu quero dizer que estamos diante de uma revolução a partir da perspectiva da escuta, da apreciação musical. Agora não precisamos mais nos deslocarmos até onde há uma apresentação, uma performance ao vivo, mas podemos escutar no conforto de nosso lar. Tá certo? Então quero te convidar a você escutar essas duas músicas, Isto é Bom, de Xisto Bahia, e Pelo Telefone, de Donga e Mauro de Almeida, ambas disponíveis nas plataformas digitais, e vou deixar aqui embaixo na descrição do episódio o link para você ir direto lá e escutar. Mas dá uma escutada. Se você passou por esse episódio e não escutar, você diminuiu em mais de 50% a experiência que esse episódio pode proporcionar, a experiência auditivo-musical que este episódio pode evocar, tá? E busca elucidar você, tá bem? Então é isso aí. Mais uma vez, agradecendo a Pad Beb, a Academia Lacorde e Delta Verso. Eu me despeço agradecendo a sua companhia, a sua audiência e desejando a você tudo de bom. Vai atrás dessas músicas, escuta elas e nos encontramos no próximo episódio. Certo? Um forte abraço. Tchau! O episódio gravado aqui no link, aqui na descrição tem o link para você escutar essas músicas. Por favor, escuta, tenha essa experiência. Se você der conta, se você achar interessante, escuta essas músicas e faz um musicograma, registra essa música com os símbolos que mais lhe apetecer, tá bom? Então é isso aí, eu me chamo Darimar Júnior. Se você curtiu, deixe seu like, deixe um comentário, se inscreve no canal. Nos encontramos no próximo episódio. Um forte abraço. Tchau!